Começando aqui então, nosso trabalho de métodos numéricos para engenharia de produção, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com o tema de análise de Fourier. Acadêmicos: Guilherme Oliveira, João Paulo Medeiros, Patrick Sweifer, orientador: Werner Cleison da Silva Soares. Antes de mais nada, nós precisamos entender o porquê estudar Fourier. Até então, havíamos estudado funções lineares sobre diversas aplicações em relação ao ajuste de curvas. No entanto, em contextos reais, sistemas são modulados de acordo com equações trigonométricas para representações sinoidais. Com esse novo método, podemos trabalhar de maneira eficiente questões que necessitam da análise tanto no tempo quanto na frequência. Em outras palavras, Fourier consegue descrever qualquer função em termos de cossenos e senos, aplicando a armazenamento de informações. Como já dito anteriormente, qualquer equação oscilatória pode ser representada como senos e cossenos. A função senoidal é definida por f de t, junto com seus coeficientes, as quais serão explicados posteriormente. No vídeo em evidência, pode-se perceber que qualquer sinal pode ser representado por uma soma de diferentes funções. Logo, se armazenarmos as respectivas frequências de cada sinal, a partir da análise do tempo, pode-se recriar o sinal original. Os parâmetros da senoide podem ser observados na função, sendo eles A0 valor médio, C1 amplitude da oscilação, W0 frequência angular, T tempo ou período, sendo este 2π sobre W0, e θ deslocamento angular. Dessa maneira, o valor médio da função é a área abaixo do gráfico dividido pelo período. A amplitude de oscilação é definida por C1 no gráfico. W0 é a frequência angular definida por 2π sobre o período da repetição de onda, e θ, onde tomando a onda em sua origem, desloca-se ela à direita ou à esquerda, e a variação desse espaço é chamada de deslocamento angular. Antes de continuar, uma observação. A equação, que é determinada para definir uma senoide, pode ser difícil de se trabalhar quando se trata, por exemplo, de alguns cálculos. Assim, em ajuste de curvas, adotamos uma nova notação, onde se encontra a função dividida em senos e cossenos, com seus respectivos coeficientes, e o espectro de frequência, definido por C1, e a raiz quadrada de A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado. A título de conhecimento, pode-se fazer o ajuste senoidal com mínimos quadrados a partir do método, utilizando determinadas fórmulas de somatório para obter seus coeficientes. Assim, encontramos A0, A1 e A2 a partir dos somatórios. Um outro aspecto da transformada de Fourier foi aperfeiçoado por Gauss, a FFT, pela qual calcula-se a transformada de sinais digitais ou discretos economizando recursos computacionais, sendo assim representada em somatórios. Nesse contexto, o gráfico representa a quantidade de operações necessárias de acordo com o tipo de transformada, seja ela FFT ou FDT. É evidente a vantagem computacional de se utilizar a transformada rápida discreta de Fourier, visto que utiliza pontos estratégicos da função. Bem, depois de desenvolver o assunto teórico, toda a parte teórica, nós vamos resolver um dos problemas do livro-texto, especificamente o problema 19.1. O problema 19.1 diz o seguinte: o pH de um reator varia senoidalmente no decorrer de um dia. Use regressão por mínimos quadrados para ajustar a equação aos seguintes dados. Os dados estão dispostos na tabela, certo? Que é o tempo e o pH. Use seu ajuste para determinar a média, a amplitude e um instante de máximo do pH. Bem, como forma de resolver essa questão, nós temos duas ferramentas. A primeira ferramenta é o Excel, a segunda ferramenta é o Scilab. Fica a critério a sua escolha. No entanto, como nós temos muito uso do Scilab em sala de aula, eu vou dar prioridade a resolver esse problema no Scilab e o problema subsequente, que também tem a mesma técnica de resolução, vai ser feito no Excel. Ao abrir o ambiente inicial, certo, do Scilab, nós vamos definir prioritariamente uma função que eu vou chamar f.
e, primeiramente, digitar os dados da questão, ou seja, o tempo, o tamanho do nosso vetor tempo e, logo em seguida, o nosso y, que vão ser os respectivos dados do pH. Logo após definir nossas variáveis, nós vamos especificar nossa frequência angular, que é basicamente 2π sobre 24, ou seja, você vai aplicar apenas na fórmula, e eu vou tomar ela como W. Logo em seguida, nós vamos mostrar o nosso cosseno, o seno, a multiplicação do cosseno vezes o seno. Essa parte é basicamente aplicar nas fórmulas. Bem, continuando o processo, nós vamos especificar agora os valores do cosseno ao quadrado e do seno ao quadrado. Nós vamos adicionar o y cosseno e o y seno. Vale a ressalva que, no momento da multiplicação do nosso y vezes o nosso cosseno, é necessário transformar o vetor linha em um vetor coluna, através do comando matrix. Logo em seguida, nós vamos especificar os valores de A. A fórmula é dada no livro-texto, pode ser especificado com uma matriz, primeiro elemento n, segundo elemento o somatório dos cossenos, terceiro elemento somatório dos senos, segunda linha, primeiro elemento somatório dos cossenos, segundo elemento somatório dos cossenos ao quadrado, terceiro elemento somatório dos cossenos vezes os senos, terceira linha, primeira coluna, somatório dos senos, segunda coluna, somatório dos cossenos vezes os senos, terceira coluna, somatório dos senos ao quadrado. Logo em seguida, esse valor será multiplicado, certo, por um vetor, especificamente um vetor coluna com as nossas incógnitas, que são respectivamente o nosso A0, o nosso A1 e o B1. O resultado vai ser outro vetor coluna, cujos coeficientes são o somatório de y na primeira linha, o somatório de y vezes o cosseno na segunda linha, o somatório de y vezes o seno na terceira linha. Nesse momento será necessário apenas a resolução do sistema resultante a partir da multiplicação dessas matrizes, para encontrar os coeficientes da nossa transformada de Fourier. Agora nós vamos mostrar a janela de exibição do Scilab para que vocês possam ver o resultado desse sistema. Nesse passo nós vamos simplesmente alterar o valor de saída da nossa função, especificando que queremos os valores de b. Ao chamar a nossa função na janela de exibição, nosso f, parênteses, ele vai exibir os valores de b, ou seja, os valores que resolvem o nosso sistema. Logo em seguida, nós vamos escrever a nossa função de pH e plotar o nosso gráfico que correlaciona o pH e o tempo. Bom, o gráfico foi plotado, certo? E nós podemos perceber a escala do gráfico, que vai de 0 a 24 e, na lateral esquerda, os respectivos valores do nosso pH. Observe que o gráfico ele não descreve uma onda senoidal perfeita. Nesse momento, vai ser necessário fazer um ajuste de curva. O Scilab não disponibiliza, tal como o MATLAB, um ajuste de curva a partir da função polyfit. Logo, para evitar alguns problemas relacionados à necessidade de programação dessa função dentro do Scilab, nós vamos executar os dados no Excel e plotar um gráfico que vai fazer o ajuste de curva para uma curva senoidal do gráfico apresentado no Scilab. Logo em seguida, vamos fazer uma comparação entre ambos. Bem, basicamente o que fizemos foi criar duas colunas, certo? Uma tabela com duas colunas, onde os elementos do tempo estão à esquerda e do pH estão à direita. Ao plotarmos esse gráfico com o auxílio do Excel e aplicando uma suavização de uma curva polinomial com grau 4, podemos ver que o gráfico é suavizado em comparação ao nosso gráfico original. Essa discrepância que existe entre os pontos do gráfico do Scilab e do Excel é porque o Excel ele estabelece uma escala diferente do Scilab nesse problema. No entanto, ambos representam a mesma problemática
com a única diferença dessa suavização, que não é fornecida pelo Celeb. Com esses dados, nós podemos observar tanto os pontos de máximo, quanto a amplitude de gráfico e também o valor médio. Logo, vamos finalizar aqui esse problema, e o problema subsequente terá a mesma abordagem, mesma ideia desse problema, no entanto será realizado totalmente no Excel. Então, pessoal, o problema proposto foi calcular a variação do campo magnético de acordo com os dados do tempo através de ajuste de curvas e mínimos quadrados da análise da transformada de Fourier. Por que o problema que escolhemos foi campo magnético? Porque todos sabemos que o campo magnético varia de uma forma senoidal a uma forma cossenoidal. Daí a análise de Fourier, porque a transformada de Fourier ela se aplica a grandezas que crescem, que se alteram de uma forma senoidal ou cossenoidal. Daí os termos da transformada de Fourier. Transformada de Fourier nada mais é do que um termo A0 mais AN vezes o cosseno da frequência vezes o tempo mais um BN vezes a frequência e o tempo também. Esses dois termos. Vamos agora para o Excel para eu poder mostrar a vocês, para que eu possa mostrar a vocês todos os dados do problema. Aqui temos o tempo, que vai de 2 em 2 segundos, e o campo magnético, que é Tesla por segundos. Tesla por unidade de tempo. Se a frequência foi dada também no problema, você pode calcular a frequência angular como sendo 2π dividido pelo tempo. Você vai pegar o tempo, o último valor de tempo do experimento, da análise, e você vai obter a frequência angular. Aqui em cima você pode ver que a transformada de Fourier, eu fiz uma analogia, no caso, os termos de análise de Fourier com a equação do ajuste de curvas. A equação do ajuste de curvas, y vai ser igual a alfa 0 mais alfa 1 vezes x. No caso, nosso alfa 1 seria o cosseno A1 vezes o cosseno de ômega mais B1 vezes o seno de ômega, porque são as variáveis que são as constantes que estão multiplicando a variável t. No caso da equação da ajuste de curvas, x. O nosso A0 seria o termo alfa 0, no caso, se você fizer uma analogia. Pois bem, quando colocarmos os valores na tabela, que você vai ter que preencher para fazer o ajuste de curvas, seria o nosso... aqui foi só para colocar nosso ômega 0, para podermos calcular os termos que estão por vir, como o cosseno de ômega t, o seno de ômega t, seno de ômega t vezes o cosseno de ômega t, cosseno e seno de ômega t quadrado, e os valores multiplicados pelo campo magnético, do cosseno e do seno. Isso que vai nos fornecer, que vai nos possibilitar calcular e plotar a curva da transformada de Fourier para determinados valores. Bem, foi calculado, né? Foi calculado os valores de A0, B1 e A1 de acordo com a nossa equação 19.12 do livro texto, o Chapra, que nos dá a matriz de alguns coeficientes, como o número de termos, né, o número de amostras, no caso, nosso número de termos aqui, o tempo, 11, n igual a 11, o somatório dos cossenos, somatório do cosseno ao quadrado. Bem, tem uma matriz nessa equação que a gente conseguiu calcular os termos A0, B1 e A1 através da multiplicação dessa matriz inversa por um resultado, que seria o somatório de y, o somatório de y vezes o cosseno de ômega t, e o somatório de y vezes o seno de ômega t. Isso é um vetor. Se multiplicarmos essa matriz vezes esse vetor, a inversa dessa matriz vezes esse vetor, fizemos um pequeno código no Scilab para obter esses coeficientes, nós poderíamos obter esse coeficiente, esses três coeficientes. Bem,
Obtivemos a curva, uma curva senoidal. Se pudermos adicionar uma linha de tendência, veremos que poderemos conferir qual é a que melhor se ajusta à nossa curva do campo magnético. Por exemplo, se colocarmos uma curva média móvel, média móvel ela tem uma aproximação com a curva, né? Uma polinomial, certo? Polinomial de ordem 2 não dá. Vamos ver uma polinomial de ordem 3. Ó, aqui, polinomial de ordem 4. É a nossa linha de tendência que melhor se ajusta à curva que a transformada de Fourier nos proporcionou do campo magnético com a variação no tempo. Se pegarmos os valores dos termos, né, da nossa transformada, poderemos perceber uma variação na curva. Nossa constante não faz variar de uma forma mais perceptível. No entanto, se variarmos os termos de seno e cosseno, né, da nossa transformada, veremos que vai ter uma variação muito, muito brusca da nossa função. Ó, podemos perceber. Se aumentarmos aqui na exponencial mais alguns valores, teremos uma diferença na nossa curva. Mas todas elas você consegue perceber que nós podemos perceber que a curva que melhor se ajusta, a linha de tendência que melhor se ajusta, é uma polinomial de ordem 4 para a nossa função, né? No nosso gráfico da função da transformada de Fourier. Bem, pessoal, o nosso problema foi basicamente esse. A gente consegue ver que para uma variação nos termos de seno e cosseno, que você vai obter uma variação grande, uma variação no campo magnético. Ok, pessoal, com isso nós finalizamos a apresentação dos problemas resolvidos com a transformada de Fourier para análise do método de mínimos quadrados na resolução de problemas de ajuste de curvas para a disciplina de métodos numéricos para engenharia de produção. Então é isso. Obrigado, espero que tenham entendido todos os problemas.